Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, muito obrigado pelo apoio que me deram no vídeo dos mongóis. E se gostaste desse tema, também te inscreva já, deixa o like. E hoje estamos aqui para falar de um assunto diferente. E esse assunto será a Batalha de Stalingrado. A batalha é considerada a batalha mais importante da guerra. E se gostaste desse tema, inscreva, deixa o like, compartilha e bora pro vídeo. A Batalha de Stalingrado é a batalha mais importante da guerra, podemos dizer assim. Já que essa batalha, ao todo, vocês devem estar se perguntando quanto durou. Um dia, 2 semanas? Não. Essa batalha durou 5 meses. 5 meses devido à importância que a geográfica que aquela batalha daria, que aquela posição daria para a guerra. Então, por que demorou tanto? Por que os dois líderes, que eram Adolf Hitler e Stalin, não queriam deixar aquela cidade? Bem, para isso temos que entender os lados. Primeiro vamos falar de Hitler. Hitler, sendo um líder alemão, o que é que ele queria fazer? Ele estava a ficar com escassez de petróleo. Isso significa que não dava para fazer ataques muito grandes ou muito rápido. Com escassez de petróleo, mas ele podia só importar, certo? Não, ele não podia só importar. Devido que os britânicos tinham feito uma espécie de um bloqueio continental. Um bloqueio na Alemanha, que ela não podia simplesmente importar o petróleo. E também ela estava a depender muito das reservas de petróleo da sua aliada Romênia. Porque sem a Romênia eles também não tinham petróleo. Então o que ele queria fazer? Tomar Stalingrado, que era uma cidade bem industrial, tomar o Monte Cáucaso, e porque Stalingrado daria controle total do Monte Cáucaso, que é muito rico em riquezas naturais. Não só, como também tomando todo o controle do Monte Cáucaso, ele podia muito bem marchar até o Irão e pegar as bacias de petróleo do Irão, do Iraque, e separar as bacias de petróleo do Reino Unido com uma facilidade enorme. Também isso poderia servir como propaganda, porque se ele tomasse Stalingrado, que significa em russo cidade de Stalin, quer dizer que a cidade era de Stalin, era como se estivesse a derrotar Stalin em pessoa. Isso não podia se deixar acontecer. Então, isso não podia deixar-se acontecer. Então, Stalin também não podia deixar aquela cidade, porque isso resultaria no isolamento geográfico e tiraria Stalin dos aliados, separaria Stalin dos aliados. Isso poderia ser grave e com Hitler com o petróleo destruiria a Rússia com mais facilidade. Então, o que acontece? O que acontece? O Hitler teve um plano que foi batizado de Plano Azul. Uma parte do exército se dirigia ao Monte Cáucaso, enquanto uma parte do outro exército defenderia os flancos. E essa parte do exército que defendeu os flancos foi para Stalingrado, onde chegaram e a destruir tudo. Eles capturaram todo o ocidente da cidade, destruíram tudo com bombas a destruírem tudo, devido também ao bombardeio aéreo da Força Aérea Alemã, que começou a bombardear tudo e os soldados avançarem. Os russos não tinham nada que fazer. Então, os civis ficaram, como assim? Estavam a ser bombardeados. Os civis até tentaram sair da cidade, só que Stalin disse, não, os civis ficarão e vão ajudar o exército se não querem sofrer as consequências. Isso devido porque atrás da cidade de Stalingrado tinha uma polícia especializada. Não importava quem passasse, se fosse civil, soldado, a polícia estava na hora de disparar. Stalin estava com uma política de nenhum único passo para trás. Essa era a política de Stalin. Mas a Alemanha estava a dominar tudo. Os russos ainda tentaram atacar com os seus aviões, só que os aviões dos russos não passavam de brinquedos para os alemães, que destruíam os aviões deles com uma facilidade incrível. Pareciam até aviões de brinquedos. E os bombardeios continuavam. Os tanques alemães também eram muito melhores que os russos. Os russos não conseguiam competir. E os tanques abriam espaço para as tropas avançarem. Os russos ainda tentaram parar o avanço dele com 120 tanques, só que não importava, a via aérea alemã bombardeava esses tanques também e não dava, a batalha estava em ruína. A frente alemã conseguiu chegar até uma das margens do rio Volga. Essa batalha, esse rio Volga foi uma frente russa que os russos não queriam largar. Então, o que acontece? Aí nesse ponto, os dois líderes sabiam que se perdessem Stalingrado, também perderiam a guerra. Então ninguém queria dar. Stalin estava com uma política de nenhum passo para trás. Então mandou homens. Por mais homens que morriam, Stalin cada vez mandava mais ondas. E pela primeira vez, os exércitos se colidiram.
Essa batalha começou em 17 de julho. Lembrem-me dessas palavras. Essa batalha começou em 17 de julho de 1942. E lembrem dessas datas para depois no fim verem o quanto durou. Então, com isso, sabe, os exércitos começaram a se colidir, a lutar entre si, pancada, porrada. E a Luftwaffe, que é a via aérea alemã, disse que não podia mais continuar a bombardear as cidades devido aos exércitos que se colidiram, porque se lançassem também podiam ferir os seus soldados. Não havia nada a fazer. Registros de soldados alemães dizem que não pode, que eles lutavam por quartos, por salas, por cozinhas, por tudo mesmo, só para tentar avançar nos territórios. Só para ter uma noção, a estação do comboio de Stalingrado mudou de lado em 6 horas, mudou de lado 15 vezes. Uma ficou do russo, outra ficou da Alemanha, outra ficava do russo, outra da Alemanha. Aquilo era uma autêntica confusão. Vários nomes também ficaram conhecidos lá em Stalingrado. Um dos grandes nomes que foi conhecido foi Yakov Pavlov, que foi o maior, com um prédio formou uma fortaleza impenetrável. Ele pôs minas em volta do prédio e com atiradores de elite ele dava tiro. Dizem, reza a lenda que morreram mais pessoas a tentarem tomar esse castelo do que a invasão a Paris. Isso é impressionante. E os tanques alemães, devido ao bombardeio dos aviões, já não estavam conseguindo avançar com tanta facilidade. Isso devido às ruínas da cidade. Que eles já não conseguem avançar por causa que as ruínas estão a atrapalhar. Isso foi prejudicial. Outro nome também que ficou muito conhecido foi o tenente Vasily Zaitsev, que foi um atirador. Só em Stalingrado ele matou 243 homens. Ele era um sniper. 243. Isso é muito. Ah, mano, tu és um machista, só falas de homens, então as mulheres. Não, as mulheres também foram muito conhecidas nessa batalha. Principalmente um pelotão que era só formada de mulheres, foram carinhosamente apelidadas pelos alemães de bruxas da noite. Sim, isso devido que elas só atacavam à noite e bombardeavam muito a Alemanha. A Alemanha estava enrascada devido a essas mulheres que bombardeavam tanto pontos importantes da cidade. Mas não importava, a Alemanha ainda era superior em muitos aspectos dos russos. Os russos foram destruídos. Os russos não paravam de morrer, mas surgiam mais, isso é verdade. Então, o que acontece? A Luftwaffe continua a largar fogo sobre o céu de Stalingrado. Civis, russos, alemães, todo mundo a morrer naquele lado. Então, o que acontece? Os aliados, os ingleses, os americanos, já tinham chegado no norte da África. Então, Hitler teve que mandar a Luftwaffe recuar e voltar para o norte, e ir para o norte da África ajudar a conter os aliados lá. Isso ajudou muito a aliviar a carga russa. Com isso, um velho aliado dos russos estava a chegar. Ele mesmo, o General Inverno. Esse nome General Inverno deu-se quando Napoleão tentou invadir a Rússia e fracassou miseravelmente devido ao inverno. Mas o inverno não foi só a perdição dos alemães, também foi a guerra dos russos. Porque a frente alemã ficou parada devido à escassez de gasolina, devido também ao inverno, que eles não estavam nada preparados, estavam a morrer de frio, de fome. Com isso, o Stalin sabia disso. E em novembro de 1942, já estamos em novembro de 1942, os russos puseram em prática uma operação chamada a Operação Urano. Essa operação tinha um objetivo, mobilizou mais de 1 milhão de soldados numa tentativa de avançar contra a frente. Hitler sabia disso, então o que ele fez? O que eu vou fazer? Hitler pega nos homens dele, nos soldadinhos dele, tira as tropas dos flancos e põe tudo no centro. Só o centro é que importa, certo? Errado. Ele se deu muito mal. Mas muito mal com isso. Porque os flancos, sem os flancos a proteger, os russos sabendo disso, atacaram os húngaros, os romenos, aniquilaram basicamente os exércitos dos húngaros e dos romenos e enfraqueceram a Alemanha e enfraqueceram o exército italiano. Com isso, pela primeira vez, a Alemanha já estava cercada. Paul Vaux ligou para
ligou para Hitler para saber o que ele tinha que fazer. Hitler disse: fica na cidade e luta. E então, o que acontece? Os alemães começam a abastecer a cidade com aviões. Só que o problema é que já não dava, porque os canhões russos cuspiam fogo sobre cuspiam fogo sobre a Alemanha e deixava cair um monte de aviões. De aviões. Perderam 500 em pouco tempo, perderam mais de 500 navios também. 500 aviões, isso era preocupante, sinceramente. Então, o povo já estava cercado, dizimado, liga para Hitler e fala: "Ué, Precisamos de ajuda. Por favor, nos tira mesmo daqui, tá duro." Hitler fala: não vou vos tirar daí. E o povo tenta resistir mais alguns dias. Hitler sugeriu ao povo a suicidar-se. Desculpa, antes dele se render. Isso ficou tipo, what the hell? Ele tentou resistir mais alguns dias, mas não deu. Ele se rendeu. Mais de 90 mil alemães são capturados. E vários são levados para campos de concentração. E sabe quantos voltaram? 5 mil. Em novembro, a batalha começou em 17 de julho de 1942 e terminou em 3 de fevereiro de 1943. 5 meses durou essa batalha. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram do conteúdo, compartilha, por favor, isso me ajuda muito. Deixa o like para ajudar a divulgar e te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado e tchau!